Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio 02 do H Podcast. Eu sou o Thiago, psicólogo clínico. Estou aqui mais uma vez para transmitir mais um episódio maravilhoso e hoje com um tema incrível que você não pode perder nem um segundo, nem um minuto sequer, sobre relacionamentos. Um tema muito quente, muito polêmico, mas também muito importante para sabermos e entendermos sobre a saúde mental do homem. Como que o homem se dá mediante suas relações, não só as relações amorosas, como suas relações de amizade, como que se dá a saúde mental do homem. E hoje nós vamos trocar muito sobre isso. Espero que vocês curtam, fique conosco e possam também compartilhar e indicar para outros homens. Sejam muito bem-vindos. E nesse dia, nessa noite, nessa manhã, com a hora que você estiver assistindo, estou com um convidado aqui maravilhoso, meu amigo, o psicanalista Fábio Alves. Seja muito bem-vindo, Fábio, ao H Podcast. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, né, nesse segundo episódio. Eu assisti o primeiro, né, com a Débora, a psicóloga Débora, que eu tenho um carinho imenso, uma profissional incrível aqui de São Gonçalo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse programa, esse episódio. Estou muito contente de estar aqui. E a gente vai falar sobre relacionamentos, né? Quem não quer saber de relacionamento, né? Quem de você aí em casa que está assistindo, que não está assim, ó, doido para saber um pouco mais sobre isso, né? Sobre como eu posso ter uma relação saudável, né? Seja você homem, seja você mulher. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão estar aí assistindo esse episódio para também saber como elas podem lidar com isso, né? É importante. Então fique atento aí. Eu chamei o Fábio propositalmente, é um grande amigo, é um homem que está se especializando aí cada vez mais sobre a saúde mental. Eu queria, Fábio, que você trocasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre as suas especializações. Tem uma especialização do Fábio que é especificamente sobre relacionamentos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua questão, sua carreira acadêmica aí, trazer um pouquinho para embasar pra gente. Vou falar um pouquinho sobre mim, né? Antes de eu ser psicanalista, eu sou enfermeiro, trabalho há 20 anos na área da saúde mental. Ótimo, de São Gonçalo, trabalho na emergência psiquiátrica, no CAPS, enfim, trabalho em hospital. E diante disso, eu quis estudar mais, né, saber mais sobre a área da saúde mental, que é uma área que me encanta muito. E aí eu fiz psicanálise. Diante da psicanálise, eu falei, cara, eu vou fazer uma outra faculdade. Comecei a fazer outra faculdade, que é a faculdade de psicologia. E durante a faculdade de psicologia eu fui fazendo outras pós, né? Então, assim, hoje eu tenho algumas especializações, fiz pós também em psicanálise, fiz pós em TCC, fiz uma pós em teoria de casais e família, né? Que me especializei, né? Para a gente poder estar falando sobre esse assunto aqui hoje. Fiz pós em psicologia hospitalar e diante disso, né, comecei a trabalhar na Rádio Tropical FM. Tem um quadro lá chamado Lapidando Mentes, onde eu falo sobre comportamento, saúde mental, seja do homem, seja da mulher. A gente fala no geral. E faz pouco tempo também, agora eu sou colunista do site da UOL, né, o Observatório G, onde eu falo um pouco sobre a saúde mental do público da comunidade LGBTQIAPN+. E está sendo líder de audiência, eu estou batendo os recordes, tanto lá na rádio quanto lá na coluna. Estou muito feliz por isso. E agora eu tô aqui, né, com você aqui nesse programa maravilhoso. Eu sei que aí, vai bombar, né? Você é um cara que tá correndo muito atrás. Isso. Fico muito feliz por isso e parabéns. Muito obrigado. Para nós, para nós. Exatamente, falar sobre saúde mental é algo muito importante no público geral. Como nós trocamos, quem acompanhou o primeiro episódio, nós falamos bastante sobre isso. A questão do avanço da psicologia, do termo da saúde mental, da divulgação. Citamos também, só para a gente relembrar aqui um pouquinho, para introduzir na ideia principal do canal. Foi dito também, Fábio, que há anos atrás a questão do preconceito era muito grande, psicologia era coisa de quem era maluco. E hoje, como até a psicóloga Débora citou, quem faz terapia tá na frente já, né? Já tá caminhando na frente, porque tá buscando o que é melhor para si. Então foi falado também sobre a questão desse avanço, né, que a psicologia tem crescido bastante, principalmente depois da pandemia.
na visão geral de público, né? Tanto homens quanto mulheres. Mas aí a questão do homem, e aí foi até um intuito do H Podcast, de trazer essa leveza sobre a saúde mental. Então, na perspectiva do homem, ainda está um pouco atrasado essa questão da busca da saúde mental, da busca da ajuda. Até você mesmo, como enfermeiro, deve ter percebido a questão dessa dificuldade do homem buscar o exame de rotina ali. O homem é mais retraído nessa questão. Então, propositalmente, eu vendo a necessidade, foi criado esse canal para que pudéssemos estar ajudando os homens e mostrar que, na verdade, não é como assim muitos pensam na questão desse peso, essa vergonha toda. E, na realidade, é que somos todos iguais e precisamos, sim, cuidar da nossa saúde. Então, hoje nós vamos falar sobre uma questão muito importante, né, que todos nós temos, que é a questão das relações, né? E quando nós falamos de relações, principalmente a relação amorosa, nós vamos ver diversas questões, estereótipos, a qual os homens, tanto as mulheres também, têm questões comportamentais, questões que implicam. E aí, mediante a isso, nós vamos ver as mudanças, né? Da mesma forma que as coisas vão avançando, tecnologia, internet e tal, nós vamos ver alguns comportamentos na relação também se alterando. E mediante a isso, buscando, né, o IBGE, podemos ver, foi ano passado, 2023, um índice que aumentou de cerca de quase 10% de divórcios, né, sendo a 420 mil, se eu não me engano, divórcios registrados no ano passado. E aí é um pouco alarmante, né, porque por quase 10% muita coisa aconteceu. Então, mediante a isso, não está fechado ainda do ano de 2024 o termo, mas o que é, né, que tem mudado? E aí eu como psicólogo, fico me perguntando qual tem sido a perspectiva dos casais, dos homens, porque os homens têm uma grande responsabilidade, né? Falamos também um pouco sobre isso, introduzimos nessa questão do cuidar, né? do dialogar, de conversar com a esposa, de estar ali com as crianças. É óbvio que é um papel não só do homem, mas também da mulher, mas aquela questão ali do cuidado, do afeto. Então eu fico me perguntando o que será que tem acontecido hoje. Eu acredito que não tem uma causa X principal do divórcio, mas eu acredito que são várias questões. Então eu tenho buscado pensar e estudar um pouco sobre isso. Quais são as questões que estão acarretando questões de divórcio no Brasil? O que está por trás disso tudo? Que nós sabemos que é uma questão psicológica, que nós somos movidos, né, pela nossa psique. Então, Fábio, o que você acha mediante a isso, desse índice que tem aumentado de divórcio? Será que é uma falta de parceria? Será que é diálogo, de fazer questões juntos? O que ao olhar da psicanálise, nós podemos ver nessa questão? Então, diante disso, quando você me chamou para mim vir aqui e tal, acho importante a gente estar falando um pouco sobre a história dos relacionamentos, sabe? Para que a galera entenda em casa um pouco mais sobre isso, né? Porque a gente está num período que estamos em transição, sabe? Em questão de relacionamentos. E aí é importante a gente falar um pouco sobre a história, né, do relacionamento, para a gente poder estar entendendo, sabe? O que de fato tem acontecido aí. Uhum. Então, assim, nos anos 40, na década de 40, o relacionamento ele era visto como muito por conveniência, sabe? Então, assim, eles tinham dois fiadores, né? Tinha Deus, né? Que era a igreja, que era muito forte, que né? marcava, era muito forte na época, né? E a coisa do estigma social, que é aquele grupo que impõe, sabe? O que de fato eles acham que é o certo. E o que eles faziam, né? Vou dar um exemplo de Tiago. Tiago tem uma casa lá em Búzios. E aí... Opa! E aí ele tá aqui nesse estúdio aqui que também é dele. Aí aquela outra família ia ver assim, pô, aquele cara ele tem grana, sabe? Parece com um amigo meu, Gabriel. Aí eu olhava assim e falava, é amigo de Gabriel, deve ter dinheiro também. Pô, cara, então, vamos arrumar esse casamento aí, sabe? Do Tiago, porque Tiago, ó, é um cara que tem grana e a nossa família precisa crescer. Perfeito.
E aí pegavam aquela menina e aí faziam o casamento daquelas pessoas sem amor nenhum, né? Era por causa da questão financeira mesmo, né? O que aquela família poderia oferecer por aquela outra família, sabe? E aí, querendo ou não, né, a gente passa por um movimento aí do patriarcado muito grande, né? Sim. Então, assim, a mulher não tinha direito a falar nada, era uma coisa que não envolvia, como hoje, né, a gente tem muito essa coisa de pensar nos sentimentos e tal, não tinha muito isso, né? A mulher era submetida a fazer o que aquele marido queria naquela época e ponto final, sabe? Então, de uma certa forma, aquela mulher, ela dependia daquele homem, né? Hoje em dia, as mulheres dependem também, né? Mas naquele tempo dependia muito mais. Elas não tinham como sair daquela relação. Eram relacionamentos tóxicos, de relacionamentos muito ruins, em que eu acredito que para os homens também, né? Porque você imagina, eles não tinham o direito de escolher. Quem via isso tudo eram os pais, né? Na verdade, eram os pais, na grande maioria, eram os pais que falavam com os pais daquela outra menina e aí se juntavam e tá fechado esse casamento. Você imagina como que era esse casamento, né? Como poderia ser um casamento onde que você não escolhia com quem você queria ficar. Caramba. E aí, diante disso, era um relacionamento muito ruim, né? Apesar que eu vejo muitas pessoas falando assim até hoje, antigamente os relacionamentos eram bons, você vê que duravam. Duradouros. Mas será que esse duradouro eram coisas de serem bons mesmo de verdade? As pessoas eram felizes de verdade? A gente tem essa reflexão hoje, né? De pensar como seria se você estivesse naquela época e você fosse casado assim. Será que você era feliz? Será que você iria ser feliz de verdade? Né? A gente pode parar um pouco para pensar sobre isso, sabe? E aí, não que não existisse o amor romântico ainda naquela época, sabe? Mas o que predominava era isso, porque as pessoas não podiam, depois que casavam, não poderiam se separar. Porque Deus, naquela época, falavam que Deus era contra isso. Uma mulher que desquitava, que falava na época que desquitava, ela era vista pela sociedade como uma pessoa que ninguém poderia falar com aquela mulher. Você imagina, né? Tanto o homem quanto a mulher, mas a mulher era mais, ela sofria mais preconceito ainda naquela época, porque ela não poderia se separar de jeito nenhum, entendeu? Então, assim, cara, isso pra gente entender um pouco daquele relacionamento. E vamos pensar daqui a pouco, ver melhor como aquilo ainda reflete no mundo de hoje, sabe? Século XII, os poetas escreviam, sabe, ainda já sobre os relacionamentos, sobre o romantismo e tudo mais, e aí vieram nascendo, crescendo esse amor hoje que a gente chama de amor romântico, sabe, tudo mais. Só que como a igreja e os donos de terra queriam essa questão das terras, do capital, do dinheiro, eles conseguiram abafar um pouco desse romantismo que estavam querendo vir nessa época. E aí, com a Revolução Industrial, eles começaram a fazer as famílias, sabe? Porque a galera começou a trabalhar, então tinha aquela família, o pai de família que ia trabalhar e tudo mais, a mulher e tudo mais. Só que o amor romântico, ele veio depois da Revolução Sexual, quando começou a vir a questão da pílula, né, o anticoncepcional. Por quê? O que aconteceu nessa época? A mulher, ela já não servia só para fazer sexo, para procriar, porque até então o sexo para a mulher era só para ela ter o neném, né, para ela ter a família dela. E aí começou a pensar numa outra forma de olhar o sexo, com a forma de prazer, que para ela foi muito importante para as mulheres, porque as mulheres, na grande maioria, hoje ainda reflete nisso, né? A gente como psicólogo, a gente vê muitas mulheres procurando, né, para falar sobre a sua questão sexual, para falar sobre a sua vida sexual que não anda muito bem. Mas imagina naquela época, né? Então, assim, a revolução sexual com a pílula, a chegada da pílula, a mulher começou a pensar um pouco mais sobre o seu prazer, né? Então ela não ficava também presa àquele homem, tipo, ela não podia trair aquele homem porque ela podia engravidar do outro,
E aí, como que seria para ela isso, né? Então, ela não podia sair daquela relação por causa da igreja, não podia sair por causa da sociedade também. Mesmo ela mentindo, se ela transasse com outro cara, iam descobrir, né? Ia dar problema. Ia dar problema. Então, você imagina como que era para a mulher nessa época ainda. E aí, com a revolução sexual, a mulher pôde pensar um pouco mais no prazer. Mas o amor romântico, interessante que o amor romântico ele veio mais quando começou a vir os filmes de Hollywood e começaram a aparecer os príncipes, as princesas e tudo mais. E aí as pessoas ficavam embabacadas vendo aqueles filmes, pensando, nossa, como eu gostaria de ter um homem desse para minha vida, uma mulher dessa. E aí começou a surgir mais o amor romântico nas relações, porque até então não existia amor. As relações eram feitas por conveniência, como eu te falei. E aí, quando começou o amor romântico, começou aquela visão de amor que a gente tem ainda nos dias de hoje, que o casal foram feitos um para o outro, ninguém mais se separa, ninguém... a minha vida juntando com a de outra pessoa, e é isso, não é nada mais. Se passar alguém bonitinho na rua, ninguém vai olhar. Eu não tenho olhos para ninguém, só para minha esposa. Vou falar também depois, quero que você fale também sobre a metade da laranja. Então, eu vou falar sobre isso. E aí, por que veio essa questão, né? Na Grécia Antiga, uma das mitologias, Platão falou muito sobre isso, né? Que os seres humanos, nessa história, os seres humanos eles tinham 4 pernas e 4 braços de 2 sexos. Ou 2 sexos masculinos, 2 sexos femininos, ou um sexo feminino e um sexo feminino, sexo masculino. Então, antigamente já se pensava, né, sobre o amor tanto hétero quanto o amor homoafetivo. Também já se pensava nisso, né? É interessante até a gente falar sobre isso. Sim. E aí, a história vinha dizendo que os deuses, quando viam os seres humanos, eram seres muito fortes, muito complexos para eles. E aí, o que Zeus fez? Vamos acabar com isso, né? Cortaram esse ser humano em 2 pessoas e uma parte desse ser humano, ele ficou vagando, sabe? Nessa história, ele ficou vagando e ficava à procura da sua outra parte. E aí que surgiu essa história de que a gente está sempre procurando a nossa outra metade, sabe? Essa coisa da metade da laranja, sabe? Sim. E eu acho muito interessante, porque refletem até no dia de hoje. Olha quanto tempo que tem essa história, né? E a galera não sabe o que de fato, da onde vem isso, né? Essa coisa. Todo mundo pensa que é da música do Fábio Júnior, né? A metade da laranja, mas essa história vem daí. E aí, com o amor romântico, veio essa questão, né? De que a gente acaba, né? A gente que eu digo, na sociedade, acabou tendo uma névoa, sabe? Quando ver a outra pessoa, de não ver os defeitos, né? Porque você tá tão apaixonado. O que a paixão faz, né? Com a gente. Né? Se já se apaixonou, você deve saber como que sim, é, né? Com certeza. Sobre essa questão, né? O que a paixão faz? Ela acaba você não vendo os defeitos da outra pessoa, né? Porque você tá tão interessado. Fantasia tanto ali, né? Você tá tão interessado naquela pessoa. O que a paixão faz? Você acaba não vendo defeitos, né? É um período que você não vê nada, a pessoa pode estar fazendo merda, que você tá ali, ó. É um período muito perigoso, né? Fulana de tal não faz isso. Fulana de tal é maravilhosa. Eu amo essa pessoa, sabe? E aí o que acontece, né? Você acaba vendo coisas que não existem, né? Na verdade, nessa relação, né? Você acaba vendo uma pessoa... Não vendo uma pessoa direito, porque você acaba... você tem tantas... as pessoas procuram tanto, né? N qualidades, N coisas que elas não têm, que elas acabam vendo a pessoa de uma outra forma, de uma forma muito distorcida, sabe? E aí é isso, sabe? É pra gente estar comparando com os dias de hoje. O porquê que hoje está acontecendo tantas separações assim, né? Porque a gente acabou vendo que ninguém vai conseguir ser a sua outra metade,
Porque não existe outra metade da laranja. Aham. Né? Na verdade, as pessoas têm que se olhar para si, né? Perfeito. E aí, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, pode concluir, que depois eu pergunto. E aí, nessa questão de falar para si, eu acho importante a gente falar um pouco sobre a solidão, sabe? Solidão e o amor. O que é o amor de verdade? Porque assim, por que a gente procura uma outra pessoa, né? Muito bom. Pode ir pegando os lenços aí em casa. A gente procura uma outra pessoa por quê, né? Você em casa daí tá pensando, por que você procura uma outra pessoa, né? Eu acredito, porque eu vejo muitos dos meus pacientes falarem que, eu procuro uma outra pessoa porque eu não quero mais ficar sozinho, eu não aguento ficar sozinho, né? Na verdade, né? E aí, o interessante que com isso as pessoas foram pensar nessa solidão, no sozinho, quase como uma patologia, como uma coisa ruim, né? Eu acho que assim, quando uma pessoa pensa no sozinho, ela pensa muito numa depressão, né? Ela pensa numa coisa assim, ruim. Numa solidão, né? Obscura e tal. Sim. E essa solidão, a gente tem que entender que o ser humano, o natural dele é que ele esteja sozinho, sabe? A gente tem que começar a normalizar essa solidão, sabe? Por quê? Se a gente for parar pra pensar, a gente é sozinho, né? A gente nasce sozinho, até tem essas frases, né, pronta, né, que a galera usa muito, dessa questão de, a gente nasce sozinho, morre sozinho e tal, tudo mais. A gente está sozinho com a gente mesmo, com o nosso corpo, na verdade, né, o tempo todo, mas ao mesmo tempo tem uma questão muito, muito engraçada, que ao mesmo tempo a gente não está sozinho com nós mesmos, a gente conversa com a gente o tempo todo, né? Tem a questão da linguagem, né? A questão do falar, né? A gente está falando com a gente o tempo todo, né? Uma conversa saudável às vezes, uma coisa meio que ruim, umas conversinhas meio negativas de vez em quando. E aí que entra a galera, a grande maioria da galera está sempre ouvindo aquela voz negativa, sabe? Que está aqui no ouvidinho e tal. E isso que leva as pessoas a ficarem muito para baixo, muito depressivas. E aí tem uma coisa bem importante também para se falar, que a galera não consegue ter um minuto só não consegue ficar sozinha, né? Hoje em dia, o que as pessoas fazem quando estão sozinhas? Amigo, Thiago, você vai para onde hoje? Sabe? Porque não conseguem ficar em suas casas sozinhas, Ou né? até mesmo o uso da internet, o WhatsApp. O celular, né? O tempo todo. Então, é muito difícil hoje a galera conseguir um minuto, sabe? De estar se autoconhecendo, sabe? Pô, eu tô chegando em casa, vou aqui, vou meditar um pouquinho, vou tentar entender o que passou comigo hoje, refletir hoje sobre os tempos de hoje que estão tão estressantes, né? A gente vai para um trabalho, tem aquela coisa da competitividade. Então, assim, esse momento sozinho é necessário, sabe, para o ser humano, sabe? É importante, faz bem para o ser humano, sabe? E aí, nas relações acontece muito disso, né? Nesse amor romântico, que as pessoas não querem deixar as outras sozinhas, sabe? Tem a questão do ciúme, tem a questão de achar que a pessoa está me abandonando, sabe? Mas é importante, sabe? Até você, estando casado, é importante esse momento para você. Tanto é que eu vejo muitas mulheres, sabe? Quando elas estão casadas e têm filhos, tipo assim, aí quando a criança vai para casa da sogra e da mãe, sei lá, ela consegue um minuto de ficar sozinha, ela fala assim, ai, graças a Deus, hoje eu vou ficar em casa sozinha, vou ter um minuto de paz. Né? Porque é importante esse minuto de paz que ela fala, sabe? Tanto para o homem quanto para a mulher, sabe? O homem consegue lidar melhor com isso, né? Ele consegue, tipo, ele tem a família dele, mas ele consegue ter o jogo de futebol, a mulher fica meio que chateada porque ele não pensa em mim, ele tá lá com os amigos dele, mas é importante, sabe, para a saúde mental desse homem, ele ter esse minuto de paz, como para a mulher também é importante, sabe? Exatamente. E aí tem a coisa do amor, né? Por quê? Para você estar amando, estar bem no relacionamento, você tem que ter esse minuto, sabe? Hoje a gente chama de
solitude, né? A gente fala muito sobre tá em alta tá em bastante. alta agora, né? Dessa solitude, né? A gente tem que se autoconhecer para estar entendendo o que de fato a gente quer na nossa vida, sabe? O que de fato eu quero para mim, seja na vida financeira, seja no trabalho, seja no casamento. Eu acho que é importante a gente ter esse tempo, sabe? Então, assim, por que que hoje em dia está tão difícil, né? É, e aí tem aquela frase que eu falei logo no começo, que as pessoas falam assim, ah, mas hoje não tá igual antigamente. Antigamente era muito melhor, né? Mas será que é mesmo? Uhum. A gente falando um pouco agora sobre a questão da história do relacionamento. E aí, o que que você Será que acha, era? Thiago? Será que era tão bom assim? Que Saúde mental não tinha, né? Primeiro porque não se podia falar sobre, né? Porque a questão da vulnerabilidade era uma questão, e ainda está enraizado isso na masculinidade, a questão Sim, da vulnerabilidade. Ah, não, não pode, homem não pode se mostrar fraco, homem não, o que meu amigo vai pensar, né? Que eu sou menos homem do que ele e tal. E dois, porque não tinha a psicologia ali, a questão da saúde mental não era divulgado. E terceiro, por conta das relações, né? A pessoa ficava presa ali nas relações. Tinha a questão da religião fortemente. Ah, como que eu vou me expor, falar, ah, não tô em depressão por conta do meu relacionamento que eu não tô feliz. Ia falar que era louco, tem a questão da época da Revolução, a questão, qualquer coisinha era taxado como loucura, então a revolta na época da revolta do manicômio também, então qualquer coisinha era taxado como loucura, então uma mulher ali ou um homem falar, poxa, eu quero me separar porque eu não estou sendo feliz nessa relação, seria ali a loucura, era caso de ir para manicômio e tudo. Então, antigamente era bem complicado mesmo. Então, acho que não seria tão feliz assim e não podia também divulgar a questão da sua saúde mental. Você sim, falou, Fábio, sobre a questão dessa procura, né? Eu acho que a galera em casa deve ter ficado muito curiosa, né? Nesse momento. Por que será que nós procuramos tanto outra pessoa e nós citamos um pouquinho desse autoconhecimento? Mas eu estava pensando algo aqui e queria saber sua opinião sim. sobre. É, será que não seria uma questão de uma projeção? Porque muitas das vezes a pessoa quando tem essa perspectiva de, ah, não, a metade da laranja tem que ser dessa forma, que combina comigo e tal. E eu fico pensando, será que não seria uma projeção que é um linguajar da psicologia que nós utilizamos para colocar no outro o que eu espero da outra pessoa mesmo? Então, por exemplo, eu vou projetar, eu tenho um relacionamento, então, poxa, eu quero que essa pessoa seja dessa forma como eu estou fantasiando, então eu estou projetando na pessoa essa minha fantasia. Então, será que seria mais ou menos isso em alguns casos? O que você acha? Com certeza, com certeza. A pessoa idealiza, né? Ela, de uma certa forma, ela cria, né? E Uma perfecciona ainda, né? perfecciona, né? Então, assim, hoje a gente tem assim as redes sociais muito fortes, né? Mas quando você vai conversar com uma pessoa, como que seria o seu companheiro, a sua companheira? E aí ela bota várias qualidades. Ah, tem que ser assim, tem que ser assado, Isso. tem que ser não sei o que lá. Eu falei até hoje eu tava na rádio e aí eu falei sobre relacionamento, porque pediram, né? Viram falando no Instagram. O E aí eu assunto é bom. já tinha falado sobre quando você foi pra lá. E aí voltei a falar sobre isso. E aí, não sei se você lembra, né, que há pouco tempo agora vou usar até a mídia um pouco, né? Porque a galera teve uma lista aí há pouco tempo aí que falaram que o Cauã Raymond fez uma lista, né, da mulher perfeita pra ele, né? Uhum. E aí é muito isso, né? Porque hoje também é isso, né? A gente tá beirando a perfeição, né? Ah, eu quero uma pessoa que tenha dinheiro, que seja bonita, que tenha barriga sarada, Tanquinho. que seja uma mulher fitness, que não coma besteira, que seja boa na cama, que transe bem, que faça todas as minhas coisas que eu gostaria, que lave minha roupa, que passe, que tenha 2 filhos para mim, que cuide bem dos meus filhos, que não sei o que, sei que lá. Então você imagina, né? Nessa listagem grande que as pessoas fazem,
Você acha que elas vão conseguir um amor assim tão rápido assim? Não, até porque vem o brinde também, né? Tem as questões que vêm junto e eu até citei essa semana quando eu dei spoiler sobre a questão do episódio de hoje. Aham. Tem o brinde, né? O que é o brinde? É porque a pessoa idealiza ali, fantasia aquele relacionamento perfeito, como você falou, as qualidades da estética, também emocionais, né? Olha que emoção maravilhosa, só fica alegre essa mulher, né? Só tá feliz o tempo todo, só sorri, né? Igual comercial de margarina. Mas na realidade tem o brinde por trás, Sim. que são os traumas das pessoas, as ideações também, tem os sintomas, os sinais, os sonhos, os projetos, mas também tem as questões difíceis, né, que se encontram no relacionamento. E aí eu até perguntei pro pessoal quando eu deixei o spoiler, e eu perguntei exatamente o que você falou, perfeito. Que você falou sobre essa questão do tempo do autocuidado, do autoconhecimento. E eu perguntei, será que nós estamos tendo um tempo para se autoanalisar? Para falar, cara, como é que estão as minhas emoções? Porque isso diz muito sobre que muitas das vezes eu tô aplicando no outro aquilo que na verdade está comigo. Então é algo tipo Que eu assim, deveria fazer também, que eu né? deveria fazer, exatamente. Então às vezes eu tô transferindo para a pessoa aquilo que é uma responsabilidade minha. Sim. Então eu como pessoa preciso averiguar minhas emoções, preciso fazer uma autoanálise desse relacionamento. Cara, será que isso é da pessoa? Será que eu que tô projetando algo sobre a vida da pessoa, sabe? E às vezes vem a questão da culpa, né? Também que é só culpar o outro. E a questão que ninguém é perfeito, entendeu? Aquela ideação da pessoa perfeita, por trás vai ter traumas também, vai ter lutas, vai ter dificuldade com as pessoas emocionais. E aí, quando isso acontece? O que se faz? Joga metade da laranja fora. Como é que faz, É o que está Fábio? muito acontecendo, né? Porque assim, se de fato a gente tem que entender, né, na real, que ninguém é perfeito, né? Nós temos as nossas imperfeições, somos pessoas com N defeitos, né? Que eu acredito que a grande maioria está correndo atrás, né, de uma vida melhor, seja profissional, familiar, né, seja pessoal, né? E aí a gente encontra dificuldades, né, obstáculos em tudo isso, né? Então, assim, como a Débora falou, né, no episódio passado, quem faz terapia Tá tá, na tá na frente. frente. Então, vocês aí que estão ouvindo a gente, por favor, Isso aí, contacte o isso aí. Thiago para vocês estarem à frente também. Mas é o importante, sabe? Porque diante disso tudo, se você não está bem com você, né? Porque assim, se você não está bem com você, você não consegue ficar bem com mais ninguém, né? Isso é importante Exatamente. a gente estar falando, sabe? Assim, bem simples e direto, sabe? Porque se você não está bem com você, você não consegue ficar bem com mais ninguém, né? Porque assim, a outra pessoa que vai vir, ela também vai vir com traumas, ela vai vir também com o seu vazio, Sim. também com a sua solidão, com as suas expectativas, que não deveria ter nenhuma expectativas, Aham. né? De que, eu digo não expectativas de um bom relacionamento, mas de que essa pessoa vá fazer ela feliz e vá Isso. fazer com que ela construa um caminhar, né? Claro que Exato. você, diante de uma relação, quer ter uma relação saudável, feliz e tudo mais. Mas isso inclui você estar bem já, né? Exato. Você não Você tem já estar que feliz, né? você estar feliz, né? Porque aí você vai estar com aquela pessoa porque você quer, não porque ela vai te trazer, proporcionar algo nisso, sabe? É importante a gente ter essa visão, sabe? Eu acho importante vocês aí que estão aí entenderem que vocês têm que começar a estar feliz, né? Ver o que você de fato quer para tua vida, sabe? O que de fato, por que hoje, o que está acontecendo, sabe? Na sua vida hoje, sabe? Por que você está triste? Por que você está angustiado, né? Porque se você está angustiado, a angústia já te demonstra que você está parado em algum lugar aí que tá, sabe? É o corpo Exatamente. sinalizando, olha, a gente precisa, Algo precisa ser averiguado. né? A gente precisa estar vendo isso aí. Por que eu tô angustiado assim? O que está acontecendo na minha vida que eu preciso mudar, sabe?
Porque a gente não tem que ficar esperando das pessoas, né? Tem uma frase até muito importante que eu acho que você já deve ter ouvido muito, das pessoas, que quando elas estão casadas, elas falam assim: ah, mas eu fiz tudo por fulano, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Você deixou porque você quis. Porque assim, você não tem que deixar de fazer nada, sabe? É importante você continuar a sua caminhada diante da sua vida, sabe? De você, enquanto você tem uma relação, é importante você continuar essa caminhada. Por que você vai parar de fazer as suas coisas? Sabe? Para você não se frustrar, sabe? Ficar decepcionado com a pessoa que você está, porque assim, você não pode colocar um peso desse, sabe? Eu deixei de fazer isso por causa de fulano. Porque eu tinha que cuidar do seu filho. Então vamos entrar num acordo aqui. Você quer trabalhar, você precisa trabalhar como um homem, mas eu, como mulher, preciso trabalhar também. E aí, como que vai ser, sabe? Eu acho que tudo é uma questão de acordo. De acordo, sabe? E diante disso, né, vamos falar um pouco mais sobre o homem, né? Como esse homem ele fica com essa saúde mental, né? De vir de um patriarcado forte, machismo estrutural que fala que o homem tem que ser o alicerce da família, ele tem que construir aquela família forte o tempo todo, ele tem que dar o dinheiro, sabe, dentro de casa. A mulher não, a mulher tem que ficar em casa, né, cuidando dos filhos, né? E hoje num sistema tão patriarcal assim e tão capitalista que a gente está vivendo, né, que a vida tá tão difícil, né? É difícil, né, ter uma mulher que fica em casa hoje em dia sem ela trabalhar, né? Vamos dizer assim, né? É bem complicado isso, né? Então, assim, o amor, né, numa relação é como se fosse uma cesta básica, sabe? Precisam de outras coisas além do amor, uma relação ser forte, né? Uma relação ser saudável, sabe? De hoje em dia, né? Você poderia dar aí, deixar um pouquinho, quais seriam essas coisas? Então, tem muita questão do respeito, mas o respeito que a gente fala na psicanálise, na psicologia, não é só não é questão da traição, mas o respeito do casal, sabe? De estar sempre se olhando, se respeitando, se admirando, porque assim, o amor, ele tem essa coisa, né? O amor precisa estar igual um imã, sabe? Aquela coisa assim, quando você quer encostar um imã no outro e eles não conseguem, se juntar, sempre faz assim, vem pro outro lado, porque assim, o amor, o que ele quer, né? Quando você tá apaixonado por uma pessoa, você quer ficar 24 horas com aquela pessoa, né? Não é verdade? Exato. Você quer 24 horas com ela, você quer dormir com ela, você quer acordar com ela. Na verdade, eu já nem lembro. Você quer o quê? Você quer uma intimidade, sim, não é verdade? Mas o desejo, e olha só como que o ser humano é complexo, né, gente? Olha isso, você aí de casa. Quando vocês têm a intimidade desse casal, o amor acaba terminando. Por quê? Porque acaba o desejo. O desejo precisa de quê? Precisa de algo mais, ele precisa dessa coisa sabe, de você me conquistar, de uma aventura, assim, né? De ter um mistério, vamos dizer assim, sabe? Aquele mistério, sabe? Aquela coisa assim. O desejo é isso, né? Porque quando você já está acostumado a ver aquela pessoa, acaba o encanto, não é verdade? Isso. Então, assim, vocês homens que estão em casa, que, já casei. Vão anotando aí, hein? Vão anotando. Já casei, não preciso mais malhar, posso ficar com essa roupinha. Não é verdade? Quantos homens fazem isso, né? Já casei, já posso engordar, já tenho a minha mulher, já tenho meu filho, não é verdade? Anda com aquela cueca furada no meio de casa, não tem... Quem tem que se arrumar é a mulher, não é verdade? Os homens machistas, eles têm isso. Não, eu pago salão pra minha mulher, que a minha mulher tem que ficar bonita. Mas eles mesmos não fazem isso. Sim, né? Vamos se cuidar, hein, É homens? importante os homens se cuidarem, porque assim como os homens gostam das suas mulheres bonitas, arrumadas, as mulheres também gostam, não é verdade? Exato. Vocês não gostam de mulherzinha assim, ó, toda saradinha, toda bonitinha na sua casa? A mulher também gosta, não é verdade? Então, assim, o cuidado tem que ser mútuo, né? A gente não pode esquecer, né, que porque vocês estão casados, é que agora acabou, posso relaxar.
Nada disso, levar a mulher para passear também, igual quando fazia quando estava namorando, é a mesma coisa, não pode esquecer disso, sabe? Perfeito. Essa relação não pode se desgastar, porque o que acontece? Hoje temos tantas dívidas para pagar, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. E aí quando você está com uma pessoa que é a sua estrutura, né, vamos dizer assim, que você quer, sabe, respirar, tá com aquela pessoa que te dá um alívio, te dá um acalento, aí você chega em casa, hoje não, hein? Hoje eu não quero saber de nada. Pega o jornal, começa a ler, e fica esperando a comidinha em casa, a mulher que vai lá, cansada, vai lá, faz a comida e tudo mais, ainda vai cuidar dos filhos, mas cadê o momento para os dois, sabe? Exato. É importante, né? O que você acha, Thiago, sobre isso? Eu acho super importante. Aliás, essa é até uma dica do término, né? O que nós devemos fazer para interferir ou para melhorar uma relação mediante esse índice aí de divórcio que só aumenta. Cara, eu como psicólogo eu vejo a questão número 1, a questão do diálogo do relacionamento, a questão da conversa. E é exatamente isso que você falou, que muitas das vezes o homem chega ali cansado e tal, nós entendemos a questão da rotina, mas é importante, sabe, essa troca, essa conversa, ainda que seja por coisas que vocês já saibam, mas precisa se conversar. E como foi seu dia? São coisas básicas, às vezes não são muitas coisas. Então, como foi seu dia? Como que você está hoje? O que você está pensando em fazer amanhã? E vamos fazer o que juntos logo mais para janta, né? Não só pôr essa responsabilidade sobre a mulher. Então, eu acho que essa troca, entre outras, é muito importante. Eu acho que salva muitos relacionamentos. Então, eu também esqueci de falar uma coisa, Thiago, que eu acho também importante. Eu não sei se a gente ainda tem tempo, né? Temos tempo aí. Tem uma coisa também que é importante a gente estar falando, é sobre o amor, né? Porque como que a gente vê o amor, né? A gente tem que entender também que na psicanálise a gente vê isso, né? Que o amor, ele vem muito do que você entende do amor da sua infância, da sua construção como pessoa, sabe? Também temos isso também, né? Por isso que a gente fala dos nossos traumas. Eu pensei também vem na questão muito da sobre projeção. isso, né? Eu não falei que é a construção narcisista dessa criança, sabe? Que a gente pensa no narcisismo como uma coisa ruim, mas tem a coisa do narcisismo, da construção dessa criança, né? Como ela vê a questão do amor, sabe? Na sua família. Porque, assim, tem pessoas que elas nunca tiveram amor, né? Nem dos pais. É uma coisa que a gente vê muito, falar que o pai e a mãe amam todo mundo, mas acontece muito, né? De pessoas não terem tido amor. Então, elas quando crescem, é muito difícil para elas conseguir ter uma relação também, sabe? Então, assim, na questão do trauma, acho importante a gente falar sobre isso, sabe? Porque às vezes a gente vê pessoas assim, tem pessoas que falam assim, essa pessoa é muito fria, sabe? Mas é porque, assim, de fato a gente tem que pensar assim, como que foi a vida dessa pessoa, sabe? Exatamente. Eu acho importante até desse homem, sabe? Porque o homem, na grande maioria, eles não recebem muito carinho, né? Tem essa coisa, né? Homem não chora, você tem que ser forte, sabe? Então, assim, como que de fato deve ter sido a criação desse homem, sabe? Eu fico aqui me pensando, assim, sabe? Eu acho bem importante isso, sabe? Pra gente entender. Sim. E até tratar vocês homens que estão aí pensando em fazer terapia, de estar analisando como que foram a vida de vocês, né? Como que foi essa coisa do afeto paterno, sabe? Como é que foi isso para vocês, sabe? Sim, interessante que até para muitos teóricos dentro da psicologia, a questão da personalidade se dá ali no período ali da infância, bem enraizado, né? Até os 10 anos, se eu não me engano. É bem forte a questão da construção da personalidade. Então, a identidade daquela pessoa está ali, que foi construída na infância e vai refletir na vida adulta. Então, às vezes você vê ali o estereótipo da pessoa, a pessoa tem um gênio complicado, mas realmente isso está falando, a questão da infância dessa pessoa foi uma infância bem complicada, bem conturbada, e aí ela vai transferir aquilo para a vida adulta. E ainda tem a questão da possibilidade da questão que não foi fechado do complexo de Édipo dentro da psicanálise,
que é a questão ali de como o filho ou a filha vê o sexo oposto. Então, às vezes também implica, tem diversas questões que implica sobre o relacionamento, uma idealização da mãe, uma construção, se for na visão do homem. Então ele vê a mulher ali como a mãe, né? Se for essa questão do complexo de Édipo não fechado direitinho, então tem essa extensão, tem essa complexidade. Então, como você falou, é muito importante nós olharmos como foi, né, a infância, pensar um pouquinho, tá pensando em fazer terapia? Cara, como que foi minha infância? Eu vou levar isso para terapia, porque é importante ser trabalhado essa questão. Com até certeza. pela questão, até mesmo dos traumas, né? Tem muitas pessoas que tiveram diversos traumas e levam isso para a vida adulta e às vezes tá ali numa relação e tá aplicando aquilo. E às vezes a pessoa passou por 1, 2, 3, 4 relações e tem essa dificuldade. Será que não seria esse o tempo? Cara, eu vou buscar a ajuda de um profissional. E esse é até o nosso toque final. Sim. Que é a questão chave, né? Que o nosso intuito é esse, é promover a saúde mental. E, cara, será que não seria um tempo dessa pessoa, Fábio, olhar e falar assim, cara, eu vou buscar a ajuda de um profissional, eu vou ali, eu vou buscar a terapia para me entender e buscar ter uma relação melhor, né? Eu acho importante isso, vocês, que homens, né, principalmente, que estão aí em casa, vendo esse episódio, é importante para vocês estarem cuidando da saúde mental de vocês. Eu imagino o quanto é difícil, né, passar por N situações e não conseguir se expressar, falar, entender suas emoções, né? E o momento é agora, né? Já que você deve estar vendo esse episódio, deve ter tocado em você em alguns pontos, né? Você deve ter se sentido, em alguns momentos aí, sentido que, olha, isso parece que tá parecendo com a minha vida, sabe? É importante que vocês corram atrás disso, procurem o Thiago aí, ó, né? Vocês vão ter aí, com certeza vai estar as redes sociais dele aí, procurem ele para ele estar fazendo esse trabalho junto com vocês. E é isso, né? Desenvolver a sua singularidade, sabe? É importante para cada um de vocês, sejam homens, sejam as mulheres, desenvolver isso, né? Porque é importante para vocês nos dias de hoje, para terem uma relação moderna mais atualizada, melhor, né? Podem me achar no Fábio Psicanalista, lá no Instagram, Fábio Psicanalista, ou podem estar na segunda-feira, estar ouvindo a Rádio Tropical FM, tem um quadro lá de saúde mental, toda segunda de 10 a meio-dia, 91,5 na Rádio Tropical, uma rádio antiga do Rio de Janeiro. Ou nas sextas-feiras estarem procurando lá no site Observatório G, que é um site da UOL. Eu tô lá também falando sobre saúde mental. Toda sexta-feira tem uma matéria minha lá. Muito obrigado, Thiago, por esse convite. Fiquei muito feliz. Espero vocês sobre o assunto. Podem me procurar lá no Instagram, que eu vou ficar muito feliz